sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador André Ramon que realize a leitura do versículo da Bíblia. Não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, ele pleitará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina, o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 11/3/2025. Ofício número 006/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 95/2025 de autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 007/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 94/2025 de autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 008/2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 97/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 09, 12 e 13/2025 do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção aos projetos de lei número 06, 13 e 09/2025. Ofício número 018/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 31 de 2025 da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 022/2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento, Fazenda Pública, encaminhando o balanço anual de 2024 do município de Canoinhas. Ofício número 023/2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento, Fazenda Pública, comunicando o envio dos balancetes do mês de janeiro de 2025. Ofício número 024/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 34/2025, da autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 025/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação número 17/2025, da autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 030/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 76/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 032 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde e Planejamento, em resposta à indicação número 47/2025, da autoria da vereadora Rosi Crestani. Ofício número 034/2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 91/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 035 de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 107 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 042 de 2025 do Gabinete da Prefeita, em resposta ao requerimento número 29 de 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 046/2025 do Gabinete da Prefeita, convidando para o evento Programa Santa Catarina Levado a Sério, mais perto de você, a ser realizado na sede administrativa da Cicobi, em Mafra, Santa Catarina, com a ilustre presença do senhor governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, no dia 13 de março de 2025. Projeto de Lei Ordinário número 19/2025, que denomina Via Pública, de Pedro Artner Gonçalves, de autoria dos vereadores Gilmar Martins e Edmilson Verca. Tribuna Livre: Gislaine de Araújo Bueno de Oliveira e Silmara Xavier de Almeida, presidente e vice-presidente da Associação T20 Anjos de Asa. T21 Anjos de Asa. Ordem do dia. Segunda votação. Projeto de Lei Ordinário número 18/25, que altera a Lei número 6.750, de 4 de agosto de 2022, e dá outras providências. Primeira votação. Projeto de Lei Ordinário número 12/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica a outras providências e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 15/2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária e por superávit financeiro. Projeto de Lei Ordinário número 16/2025, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais recicláveis e cobre sobre o cadastro dos fornecedores e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinário número 17/2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências.
Ordem do dia 11/3/2025. Indicações. Indicação número 092/2025. Da autoria dos edis André Frenick e Gilmar Martins, que solicitam à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tiro Reder, secretário municipal de planejamento, e à senhora Camila Lima, diretora do Tracan, a instalação de redutor de velocidade na rua Duque de Caxias, na altura do número 469, especificamente em frente à Academia Grace Barra. Indicação número 094/25, da autoria do edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, colocação de material na via localizada na encruzilhada, com a localização enviada em anexo. Indicação número 095/25, da autoria do edil André Frenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de cascalho na rua Antônio Moreschi. Sugere-se também aplicar outros componentes anti-poeira. Indicação número 096/25, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização e melhorias na entrada de Rio da Areia, incluindo a colocação de pedras no trecho próximo à propriedade do senhor Fernando Carneiro. Indicação número 097/25, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção da estrada de Campo das Moças e colocação de pedras nas proximidades da residência do senhor José Lúcio Liskovski e do bar do senhor Jair Alves de Oliveira. Indicação número 098/25, da autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização da limpeza de valetas, além de alargamento e melhorias na estrada de Rio dos Pardos, em frente à propriedade de Jair Zientenara, Sandro Padzora e Mário Martins. Indicação número 099/2025, da autoria da vereadora Cátia Liskovski, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a colocação de grade na Boca de Lobo da rua Severo de Andrade, em frente ao Mercado Campos, no bairro Campo da Água Verde. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentos os vereadores, colegas vereadoras, o público aqui presente. Sejam bem-vindos a essa casa. Sempre muito bom tê-los aqui. Público que nos acompanha pelas redes sociais. Antes de começar a justificar as minhas indicações, eu trago uma notícia bastante importante para o município, principalmente para a comunidade do Alto da Tijuca e proximidades, que tivemos uma empresa vencedora no processo licitatório para a reforma e ampliação da Escola Maria Lovatel Pires. Já é uma luta de tempo, né? Foi um recurso tanto da Prefeitura, um esforço da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Educação, e também a emenda parlamentar do deputado estadual Sargento Lima, que em números foi um dos deputados que mais trouxe recursos na história de Canoinhas, comparando até com deputados que eram aqui no nosso município. E essa obra, a princípio agora tendo todos os critérios legais estabelecidos, que é um prazo até 14 de março, já começaremos os trâmites para dar início na obra. Talvez tenha que ser algum processo de readequação, realocação dos alunos, talvez sejam algumas parcerias ali. É um transtorno momentâneo, mas um transtorno necessário, e nossa comunidade tem muito a ganhar. Sobre as minhas indicações, eu fiz uma solicitação de um redutor de velocidade, o vereador Gil Baiano, Gilmar Martins sendo junto. Nós tivemos uma obra no passado em outra academia que fica na mesma rua. Eu já tinha feito essa solicitação anteriormente. Eu não sei se aquela obra foi feita pensando na indicação que eu fiz. Porém, na outra academia até houve uma certa polêmica ali, o dono da academia não gostou e acabou sendo apagada aquela lombada. Porém, o pessoal da Grace Barra, da Thai Boxing ali, já solicitaram, já faz um tempo, porque o fluxo de criança é muito grande. Eles têm uma quantidade bem elevada de alunos, espaço grande, e eles precisam de uma segurança. Eu mesmo estive lá ontem e quase tive um incidente por conta do fluxo de veículos e a dificuldade de visão dos motoristas que descem ali pela Duque de Caxias. A minha solicitação aqui para a rua Antônio Moreschi
já é uma solicitação antiga. Eu falo muito, foi falado muito a questão do antipó. Infelizmente, vendeu-se no município, até ali próximo da Senca. É uma solicitação que também vou fazer futuramente, e já fiz informalmente, né, para o secretário melhorar aquela rua da Senca. Vendeu-se o antipó como se fosse um asfalto, e na verdade não é o correto. Existem polímeros, existem sais que fazem a função de contenção da poeira, mas ele é muito distante daquilo. Continua sendo uma estrada de chão, só que ele evita a formação de lama e também de poeira. É uma solução tecnológica que pode ser implantada aqui no município, que eu já dei essa indicação. Continua com essa indicação até o momento, pelo menos seja feito um experimento no município para adequar se é viável ou não para a nossa realidade. E também uma solicitação ali para o distrito da Encruzilhada, uma área mais específica. Eu mandei a localização em anexo para que seja mais fácil a localização da Secretaria de Obras, como toda a localidade da Encruzilhada necessita. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereadora Rosi Cristane. Com a palavra. Boa noite aos meus colegas, também aos telespectadores que acompanham pelas vias da internet e também o público aqui presente. Então, eu fiz 3 indicações. Quero comentar aqui sobre a indicação do Rio dos Pardos, que ali é um trajeto de estrada onde os ônibus escolares nunca tiveram acesso. É um pedaço de estrada ali, 1 quilômetro e pouco, em frente às propriedades de Jair Zientária, Sandro Padziora e Mário Martins. Então, ali é uma estrada bem complicada, bem estreita, e agora, como a passagem do ônibus foi aprovado, que o James já esteve lá, o secretário da Educação, vendo a necessidade, são 9 alunos e são várias casas. Eu citei aqui o nome desses 3 moradores. Então, ali precisaria que a patrola fosse a fazer o alargamento e empedramento, porque é uma estrada assim, bastante estreita e apresenta perigo. Também ali eu fiz essa indicação ali da propriedade ali no Rio da Areia de Fernando Carneiro. Então, eles têm grande preocupação porque eles têm a leitaria e agora que eles vão começar a tirar a produção do leite, precisa que a estrada seja levada às pedras, porque se ocorrer chuvaradas, não vai ter como escoar ali a produção deles. Então, seria isso. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que use a tribuna a senhora Gislaine de Araújo Bueno de Oliveira e Silmara Xavier Almeida, presidente e vice-presidente da Associação T21 Anjos Sem Asa, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite a todos. Então, a gente veio hoje aqui para apresentar a nossa associação, Anjos Sem Asas, T21. A gente abriu a associação para atender a família, a familiares e as pessoas com síndrome de Down, desde o nascimento até quando o falecimento, né? Dando apoio tanto para a família como para a pessoa que tem a síndrome de Down. Boa noite. Boa noite a todos. Sou a Silmara. Então, a associação ela foi criada como a Gi e eu somos mães de crianças, né, com síndrome de Down. E o objetivo nosso foi criar a associação para dar apoio, ajudar as crianças com síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, né, desde a gestação, quando a gente descobre, a mãe descobre ali que a criança vai vir com síndrome de Down até a maioridade. Então, a gente está buscando, né, ajuda. Então, vamos buscar um local para poder fazer esse atendimento às pessoas com síndrome de Down aqui em Canoinhas, porque aqui nós não temos esse atendimento. Temos na PAI até 6 anos. Depois dos 6 anos, eles são desligados. E ali começa as dificuldades da criança, né? E até quando eles ficam de maior. Então, a gente quer buscar atendimento para as crianças, para as pessoas com síndrome de Down e também para as famílias. Dar o suporte para o pai, para a mãe, porque a gente pensa assim que os pais têm que estar bem para atender seus filhos, né? Então, essa é a nossa luta, né? A gente quis apresentar a associação
E o nosso projeto é esse, então é de dar suporte à família também, como principalmente as pessoas com síndrome de Down. A gente já está com profissionais, já tem voluntários, a gente não tem lugar ainda para pedagogia, né, para ensinar a parte pedagógica. Tem a fono, tem físio, a gente não tem espaço. A gente, por enquanto, esse ano está usando rodas de conversas, fazendo palestras explicativas. Até esse mês a gente vai fazer, no dia 23, um projeto para apresentar a associação para a sociedade na praça. Lá a gente vai fazer tipo uma festa para as pessoas que têm síndrome de Down. E lá a gente também vai estar distribuindo panfletos explicativos para conhecerem, porque até pouco tempo todo mundo achava que o Down era uma limitação. Uma pessoa com síndrome de Down não podia ir para a escola, até ia para a escola, mas não aprendia. E a gente sabe que hoje em dia eles têm capacidade. E a gente quer desenvolver isso. Então, com 6 anos, que é a época que eles mais precisam de apoio, a PAI já não dá esse apoio. Ela recebe eles depois dos 18 anos, que daí já teve o atraso mental, o atraso que eles não poderiam ter tido. Então, a gente entrou com a associação para suprir essa necessidade dos 6 anos, principalmente, até enquanto precisar da gente, porque o meu objetivo, nosso, né, é formar os primeiros síndrome de Down numa faculdade aqui em Canoinhas. Eu ainda quero postar isso em rede nacional, onde puder, que a gente vai conseguir ter os primeiros síndrome de Down alfabetizados. A gente tem até culinários também. Então a gente quer mostrar que eles são capazes, que eles não precisam depender do BPC para a vida. Eles podem gerar o próprio dinheiro, conseguir fazer o próprio dinheiro. E é esse o objetivo da associação. É isso? Alguma pergunta? Presidente? Sim, com a palavra. Muito boa noite. Obrigado, Gici, por virem aqui apresentar a nossa comunidade canoinhense, que nos prestigia presencialmente, como também nos assiste pelas redes sociais, desse bonito projeto de vocês, que eu fui lá conhecer pessoalmente no dia que eles estavam iniciando o brechó, né? E são pessoas e situações como essa que demonstram o quão grande o canoinhense tem capacidade. Porque são entidades como essa que veem um problema, enfrentam o problema, traz soluções e pensando em desenvolver tanto essas crianças que tanto precisam, que ditas anjos sem asas, né? Como também a sociedade como um todo, porque esse sonho de um sonho que vai ser realidade, de formar pessoas com síndrome de Down num curso superior, tudo é algo que já acontece Canoinhas afora e que certamente terá um futuro aqui na nossa cidade. E dia 21, a gente está me comentando que é o Dia Mundial da Síndrome de Down, né? Isso. Então aí dia 23 vai ter o trabalho na praça lá, como um demonstrativo de todo esse trabalho bonito que vocês fazem, mas também comemoração ao dia 21 desse... Isso, no dia 21 né? A gente estará no centro aqui de manhã, distribuindo os panfletos, e daí a gente já está fazendo eles bem explicativo para mostrar que não é uma limitação, né? E vamos usar as meias coloridas, que é um dos símbolos Down, para mostrar que o ser diferente é legal, é bom. E também a gente estará na PAI, apresentando a associação para o povo paiano. Mais alguma parte? Na realidade, a gente não tem muito o que falar, né? Hoje a gente está só de espectador, porque é um trabalho maravilhoso que vocês fazem. E eu sei o quanto que é difícil e gratificante, né? Trabalhar com o portador de uma especialidade, não é um limitante, né? Minha mãe foi professora da PAI, inclusive, né? E a gente sabe o quanto que é gratificante você romper essas barreiras, né? Que são barreiras que muitas vezes são impostas pela sociedade e não pelo portador da necessidade em si, né? O portador da necessidade em si, a gente tem que trabalhar ele para ele não ser limitado. E o trabalho de vocês é muito importante também porque trabalha com as famílias,
né? Quando a gente fala geralmente tanto do PCD quanto das outras particularidades, né? A gente fala muito em si do objeto, mas a gente tem que compreender que tem uma família também por trás, né? Que ela precisa de ajuda muitas vezes psicológica, né? Tem também os casos financeiros, porém isso daí é uma outra esfera, mas principalmente psicológica, principalmente da aceitação. Eu via em muitos casos que os próprios pais limitavam os seus filhos, criavam uma bolha de proteção mesmo, né? Porque você cria aquela sensibilidade e você torna ele ali, digamos que algo intocável, né? E o próprio pai muitas vezes faz essa limitação com medo, né? Do que essa criança vai passar, né? Eu digo criança, mas a gente sabe que tem adultos também, então, mas a gente trata como criança, assim, para fazer uma generalização. E eu acho muito importante o trabalho de vocês, até disponibilizo nós aqui como vereadores para ter uma conversa junto com o executivo. A gente vai ter o centro multidisciplinar, né? Que inclusive nós estávamos numa reunião com os secretários, eles vão estar aqui para apresentar o centro multi, então convido vocês para estar nesse dia participando junto, né? E é um espaço único na região aqui, né? E conversando com os responsáveis, né? Um dos objetivos principais é tentar preencher esse ato, essa lacuna dos 6 aos 18, que é um período onde você tem uma formação tanto social quanto intelectual muito grande por parte da criança, e você tem essa lacuna justamente no período onde ele vai ter o maior desenvolvimento dele, né? Então isso é complexo, né, de se trabalhar, só que o município está tentando ir de encontro a gente completar essa lacuna ali, e realmente, né, o ser Down não é um limitante. Nós vemos hoje, através das redes sociais, o próprio Roberto Justus, né? Ele tem a filha dele que tem Down, eu acompanho no Instagram ela, eu acho muito legal, ela faz academia, ela tá toda a vida postando, assim, algo que motivador até para nós em si. E eu deixo aqui esse convite para todos nós aqui, de nós estarmos acompanhando vocês, fazer essa interlocução junto ao executivo, para que realmente o objetivo de vocês se torne uma realidade. Mas olhando lá pelos frutos de vocês ali, eu vejo que não vai ter pedra, não vai ter nuvem que vai impedir esse objetivo de vocês. Pode ter certeza, porque o que o coração bondoso coloca como meta, Deus coloca como prioridade, pode ter certeza. E nós queremos que eles parem de se esconder, né? Porque os pais escondem os filhos, justamente pelo medo do preconceito da sociedade. A gente já viveu, assim, eu já passei, porque eu uso muito ônibus, né? Então a gente sabe que ainda existe o preconceito, e é por isso que a gente tem que mostrar, não esconder eles. Mostrar que um olhinho, ó, o olhinho da minha tá ali, o olhinho é a coisa mais linda do mundo, é perfeita, é tudo. Então a gente quer mostrar isso para Canoinhas e parar de esconder e mostrar. Quanto mais o povo conhecer, porque as pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, que às vezes acaba gerando preconceito, né? E o conhecimento tira o preconceito. Senhor presidente. Perdão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite a essas duas mulheres guerreiras que estão aqui na frente e a quem veio dar o apoio para elas aqui. Eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa, pela coragem e desejar muita força, porque nós sabemos que a associação, o trabalho voluntário, né, você ter que lutar aí para conseguir ter direitos garantidos, não é fácil mesmo. Então eu admiro muito a coragem, quero parabenizar e dizer que podem contar comigo para o que precisar. Tenho certeza que podem contar com todos os vereadores aqui também, e sigam firmes nessa luta, porque é uma luta, mas eu tenho certeza que a recompensa vem, e a recompensa vai vir para vocês. Então, contem comigo, e mais uma vez, parabéns por estarem, né, com essa associação, por assumirem aí uma linha de frente que é difícil. Tem preconceito, infelizmente tem, mas eu tenho certeza que o amor, né, a empatia sempre estarão presentes, né, em várias pessoas que vão apoiar vocês, e podem contar com a gente aqui para isso também. Muito sucesso. Obrigada. Presidente,
2 sábados atrás, né? 3 sábados atrás que eu estive lá no brechó com essas 2 guerreiras aí, elas estavam me explicando bem detalhadamente que eu acho que hoje um pouco do nervosismo não chegou a contar a todos os aspectos da associação, né? Mas vai muito além do que o trabalho com as crianças, né? Então, o trabalho deles de friso além de atender essas crianças e dar todo esse apoio, fundamentar os pais com trabalho psicológico, com trabalho de aprendizado, com trabalho de psicopedagogia para ensinar esses pais, porque a dificuldade da criança, ela é advinda, como o Homer sensivelmente mesmo mencionou, é advindo dos próprios pais, que os pais acabam criando limitantes, né? E a partir do momento que a gente encoraja também os pais para que isso tudo desenvolva, só tem a sociedade a ganhar. Então, meus parabéns pela coragem, pela vontade, pela garra de estarem desenvolvendo esse trabalho. Obrigada. A gente já estamos atendendo com a parte psicológica. Então, a gente já tem um voluntário que está atendendo as mães, os pais, assim que a gente... igual eu tive, graças a Deus, desde da época da gestação até o nascimento da Diana, a cirurgia do coração, porque eles vêm com os probleminhas, né? Eu tive psicólogo, então me ajudou muito e eu sinto muito pelos pais que não têm. Por isso que também veio a ideia da associação para dar esse apoio. Disse para si, pais precisam mais que os filhos às vezes, né? Porque se o pai não mudar a cabeça, ele não aceitar o filho, a sociedade não aceita. Então, primeiro, a gente tem que entender as peculiaridades dos filhos para a sociedade também entender. Então, é isso. Vereadora? Senhor presidente, boa noite aos nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, especialmente as senhoras, né, a Gislaine, né? Gislaine e a Silmara, né? Enquanto as senhoras falavam, né, eu refaço a fala da vereadora Tati, tenho certeza que não é uma jornada fácil, né, mas nós estamos também como apoio para a comunidade. E eu me lembrava, nós tivemos, se eu não estou enganada, uns 5 anos atrás, lá no Campo da Água Verde, uma ideia, né, e partiu até da equipe, assim, encabeçada por alguns profissionais. Vamos montar um grupo para tratar... cuidar dos pais de autistas, né? E aí, vamos autistas. Só que quando a gente começou com esse grupo, aí veio tanta coisa, né? Eles falaram, nós não podemos olhar especificamente para uma atipia, né? E aí vem toda a questão, daí alguém já mandou, eu lembro que na época alguém falou, tá, mas e o pessoal de Down, né? Cadê o olhar? E foi realmente, naquele momento, um puxão de orelha bem grande assim, para nós, né? Porque a gente acaba, muitas vezes, deixando, né, outras... Tanto é que, naquela formação, o grupo era de apoio aos pais, né, de autistas. E hoje a gente tem o Viva, não sei se vocês conhecem, né? Então, o Viva, ele é justamente para ajudar, né, e para tentar fortalecer os vínculos, e ali a gente fala que é um grupo de autoajuda, né, que cada um vai aprendendo um com o outro ali a trabalhar com as suas dificuldades, com as suas necessidades. Eu acompanho ali no grupo de WhatsApp, às vezes, algumas falas, né, que as mães fazem do que elas enfrentam no dia a dia enquanto preconceito, né, a fala, né, eu acho que mais dói, mas é só... Isso, né? É só isso. Não é só isso, né? É uma condição que o filho, né, da pessoa apresenta e precisa ser respeitado, né? Ele não é normal, né? Como assim não é? O que é ser normal diante da sociedade, né? Como se existisse o grupo dos normais e dos não normais, né? E isso eu acho que é uma das coisas que mais fere uma mãe, né? A questão da birra, né? E eu sempre vejo as falas assim e me coloco, né, tentando me colocar no lugar de como deve ser difícil enfrentar as falas, né, que muitas das vezes são não intencionais, mas que ferem, né? E gostaria também de falar assim da importância, né, desse apoio dos pais. Eu trabalho com pré-natal dentro da unidade, né? A gente trabalha na rede muito isso. Como é difícil, né, tratar o diagnóstico, não é o diagnóstico quando ele no nascimento, né? Quando é o diagnóstico na gestação, ele é mais facilmente trabalhado, né?
Porque a gestação ela gera uma expectativa ao final. Né? E quando você já tem o diagnóstico ali no morfológico, nas 24 semanas, né, a gente consegue trabalhar e fortalecer esse vínculo da mãe, do pai, da família, né, em relação a isso, como a Gislaine falou, né, que às vezes tem problemas que acompanham o nascimento, né? Então, se tem um pré-natal adequado, de qualidade, com exames no tempo certo, nós vamos conseguir que, se necessário, o neném nasce em uma maternidade de alto risco, né? É tudo mais fácil, né? Então, a importância das coisas começarem lá no pré-natal. Então, e aí vem uma série de coisas que a gente tem trabalhado até nas escolas com as crianças, né, do planejamento familiar, da gestação, né, planejada, né, porque tudo isso vai importar, né, no final ali no desenvolver dessa gestação, no nascimento de uma criança típica ou não típica, né, isso tudo é importante. Começar o pré-natal no tempo certo, né? Às vezes a gente vê a mãe chegando lá para começar o pré-natal com 20 semanas, 21 semanas, como já torna mais difícil, né, a trajetória. Não tem tempo hábil de fazer um exame morfológico. Hoje nós dispomos do exame morfológico pelo SUS, então isso é uma conquista, né, para as mães, né, para as famílias, e a gente precisa falar sobre isso, né, falar sobre aquilo que o nosso pré-natal também tem de qualidade. Mas nos colocamos, né, me coloco à disposição enquanto enfermeira, enquanto pessoa, né, enquanto cidadã, enquanto vereadora, para ajudar naquilo que for necessário, né, e a fala do presidente Romer em relação ao centro multidisciplinar, eu participei da construção desse projeto, então é muito honroso saber que, né, haverá espaço para todos os públicos, né, e justamente eu acho que a intenção é comportar o público na alta da PAI, né? Não é nem alta, né? É desligamento, né? Então, que a gente possa enxergar nesse centro multidisciplinar realmente um caminho de fortalecimento para que não haja isso que você colocou, que é o prejuízo, né? O atraso. Isso, essa palavra que você usou. O atraso, né? Então, que a gente possa, se a gente conseguir suprir essa demanda, eu acho que o centro já atingiu o seu objetivo, né? Muito obrigada. Obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Rosi? Quero cumprimentar as mães aqui, né? A Gisele já conheço, é a Silmara, né? Silmara. Pedir as bênçãos de Deus a vocês, que vocês são guerreiras mesmo, né? Disponibilizar o meu nome, tanto quanto amiga, como vereadora, né? Para estar à frente, colaborando, contribuindo com o projeto de vocês. Também eu tive a oportunidade, agora no final do ano, de ir a uma formatura de um afilhado meu, síndrome de Down. Então, ele se formou no ensino médio, aquilo foi muito emocionante, né? Quando você falou aí que eles têm que criar asas e voar, né? E tudo vai do estímulo, né? Tem que estimular as crianças, eles precisam desse espaço, como as minhas colegas ali já colocaram, a Kátia, né? Hoje tem esse centro aqui em Canoinhas, né? Que pode ser usado. Então, eu quero parabenizar vocês. Também não sei se vocês têm um conhecimento, mas a Gisele deve lembrar, quando a gente estudou lá atrás na faculdade em Porto União, União da Vitória, veio uma apresentação na Semana da Cultura, né? Então, eles eram uma banda, que isso tem em Ponta Grossa, na PAI, né? Eles fizeram um show. Foi muito emocionante, porque quando eles se levantaram à frente do público, né, eles eram todos síndrome de Down. Então, aquilo chocou a população, aquilo foi uma mensagem assim que ficou na minha vida, que eu sempre falava assim que deveria abrir, né, eventos com um show daqueles. Né? Eles eram todos artistas e eu sei que eles têm as limitações, mas tudo deve ser estimulado e estudado, né? Então, fica aqui o meu apoio nessa noite, né, para vocês, e vocês podem me procurar quando quiserem, tá bom? Seria isso. A Gisele é minha irmã gêmea. Por isso eu não fiz a faculdade junto com vocês, então ela não tem filho, mas ela é apoiadora também da causa. Tem uma igual. O que a gente está vendo, assim, o que eu achei mais dificultoso aqui, assim, a situação foi a educação. Porque a educação, a maioria das crianças nossas, elas saem sem
se formam sem aprender a ler e sem escrever. Porque os professores querem tratar, a Sil é uma que está vivendo isso agora, que eles tratam nossos filhos como bebê. Tanto é que eu tive que lutar, eu lutei, a Diana está na Luterana, escola particular, porque foi a única escola que falou para mim que alfabetizaria a Diana. Eu disse, não, se vocês vão alfabetizar ela, eu quero que ela seja tratada igual, ela aprenda a ler e escrever, e ela come sozinha, porque a monitora normalmente dá comida na boquinha deles, eles não precisam disso. Eles sabem pegar a mãozinha e colocar na boca. Então, é essa a maior dificuldade, a gente tem que preparar professores para eles, monitores para eles, para que eles sabem ler, eles conseguem. A gente vê em rede social, a gente vê que eles têm capacidade para ler, para escrever e para se formar numa faculdade sabendo ler e escrever. Que nem a gente tem um aqui, o Anthony. Ele é um menino que ele lê, ele escreve, ele faz tudo que vocês imaginar. Temos na associação o Alisson, que ele toca guitarra, faz hambúrguer. O sonho dele é abrir uma hamburgueria. Então a gente sempre tem. O Alisson tá com 30 e poucos anos, né? Então, nós temos desde os 11 meses, né, Gi? Até 4 meses, até quase 40 anos, né? Pessoas com síndrome de Down na associação. E a nossa luta é isso, é mostrar, buscar melhor condições de vida para eles futuramente. E para os mais velhos, a gente quer abrir uma oficina. A gente vai conseguir abrir uma oficina para mostrar para eles que eles podem morar sozinho, que eles podem cozinhar, eles podem fazer tudo o que eles querem, né? Eles não precisam depender de ninguém, podem viver sozinho e podem fazer essas coisas, né? E principalmente a gente vai lutar para mudar também na parte do ensino, porque é bem dificultoso, porque na escola é monitora, eu só tô aqui para cuidar ou só para ficar com os cuidados dele, sabe? Esse ano meu filho foi para casa, os cadernos dele todo rasgado. Eu fui na escola, conversei, eu falei, eu quero que ele tenha limites, eu quero que vocês ensinem ele a ler. Mas não. Então, assim, eu tô tendo uma luta e eu vou conseguir, né? Não só por ele, mas para todos. Porque os que estão vindo, eu quero futuramente que eles tenham uma vida, né, bem mais fácil do que a gente tá aqui. Então, assim, na escola tá bem difícil, que a gente quer que eles aprendam a ler. Eles conseguem. Podem, né? A gente quer mostrar que a educação também tem que mudar nessa parte, na visão dos monitores, né? E eu agradeço todos pelo apoio, por darem essa oportunidade para a gente estar aqui. Bem, né? E eu espero que, né, dê certo esse também da sala, porque a gente precisa para ter os atendimentos para eles. A gente precisa de um local. Porque as reuniões a gente está fazendo na sede do hospital. Como eu sou funcionária do hospital, eles me ajudam, me liberando a sede para mim fazer os encontros das mães, porque a gente faz os encontros para dar um apoio a elas. E muitas vão lá para chorar, vão desabafar, vão contar o que está acontecendo, né? Então, a gente faz as reuniões ali, encontros ali na sede do hospital. E a gente estamos correndo atrás para conseguir espaço, a gente dar um atendimento melhor. Obrigada. Então, para finalizar, gostaria de dizer Gi e equipe, né? Porque... Oi, Anthony. Oi. Dizer que quem é grato é nós. Vocês não sabem a energia que vocês trouxeram nos nossos corações hoje, né? A gente vai sair daqui com certeza muito melhor do que a gente entrou. Isso eu tô falando de coração mesmo, né? E dizer para vocês que é uma luta difícil, né? A gente gosta de ter um sorriso no rosto para que torne sempre as coisas menos difíceis, né? Porém, a gente sabe que é uma luta difícil e dizer para vocês que se mantenham firmes, né? Que depender dessa casa aqui, desses seres humanos, principalmente isso, né? Tirar aqui isso daqui, essa placa da frente, né? Aqui é o ser humano Homer, Ivan, Nega, que posso chamar assim, né?
Kátia, Tati, Edmilson, Jubanski, os seres humanos. O que depender de nós aqui, nós sempre estaremos com vocês. Muito obrigado mesmo pelo trabalho de vocês. Somos muito gratos por isso. O André também, né? O André. E o Gil Baiano que está ali também, certo? A gente até se emociona e esquece de alguns nomes. Peço perdão aos colegas por isso, mas dizer que vocês realmente aqui têm pessoas que apoiam vocês. Podem ter certeza disso. Obrigada. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 18 de 2025, que altera a lei 6.750 de 4 de agosto de 2022 e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto 18. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão? Está em discussão? Poderia só dar mais alguns detalhes desse projeto, o que seriam esses fins determinados? Esse projeto, vereador André, é da contratação de contadores em caráter temporário. Certo? Certo. Então, está em votação o projeto? Mais alguém queira discutir? Mais alguma dúvida? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei número 12. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2025, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação orçamentária por superávit financeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 15 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei ordinário 16 de 2025, que dispõe sobre a comprovação de origem de materiais recicláveis de cobre sobre o cadastro de fornecedores e dá outras providências. Está em discussão? Lembrando que esse projeto vai ser feito em conjunto também com a Câmara de Vereadores de Três Barras e também fui procurado pela Câmara de Vereadores de Major Vieira, né, para que a gente crie uma lei que penaliza aquelas pessoas que compram materiais reciclados e que não têm a comprovação de origem. A gente sabe, acompanha o trabalho diário da nossa Polícia Militar, até parabeniza cada vez mais o trabalho deles, porém muitas vezes a noção que a gente tem é que eles estão enxugando o gelo, que eles não conseguem fazer realmente a prisão no ato dessas pessoas, flagrante no caso. Então é difícil você identificar a receptação e através desse projeto você tira essa obrigação da comprovação da polícia. A polícia não precisa provar que esse material é de origem ilícita ou não. Quem tem que comprovar isso é quem está comprando. E a gente penaliza quem está recebendo o material. Então a gente, de certa forma, acaba tirando mais um degrau dessa escada da criminalidade no nosso município. É um projeto que não é novo. Eu sempre digo que a ideia boa é do mundo, não é de ninguém. Está já em discussão na CCJ da Câmara de Deputados Federal. Porém, a gente sabe que lá o percurso é bem mais longo, o tempo para votação é bem maior. Então a gente
resolveu adotar esse projeto aqui, já conversou com as outras câmaras de vereadores nos municípios vizinhos, porque se a gente proíbe aqui, de repente o do lado aceita, e daí a gente cria até um problema para o município vizinho, que acaba aumentando a receptação lá. Então, é um projeto que a gente, inclusive, já conversou com o comandante da Polícia Militar, foi muito bem recebido pelo comandante Machado, e ele gostou muito da ideia, e a gente coloca aqui realmente que esse é o nosso papel também, né? Legislar e criar alternativas que venham ajudar, né, o combate à criminalidade no nosso município. Está em discussão mais alguma dúvida com relação ao projeto? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 16 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 17 de 2025, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências, permitir que o Parque Agropecuário Industrial José João Clempos, a Christian Rafael Alves Machado, para a realização do evento som automotivo e carros rebaixados no dia 13/4 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 17 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento... Desculpa. Requerimento número 122/2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Leandro Gonçalves de Oliveira, gerente da Agência Regional da Celesc, em Mafra, e ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casan de Canoinhas, solicitando as seguintes informações. Primeiro, existe previsão contratual ou regulatória que determine a reposição gratuita de equipamentos de medição, que são medidores de energia elétrica, hidrômetros, entre outros, quando há furto, vandalismo ou outro crime que comprometa tais dispositivos. Segundo, qual o procedimento adotado pelas concessionárias para a substituição desses equipamentos em caso de crime contra o consumidor? Terceiro, em quais situações a concessionária exige do consumidor a troca completa do padrão de instalação? Existe regulamentação específica sobre esse tema? Quarto, há registro de reclamações formais de consumidores sobre a cobrança indevida para a reposição desses equipamentos? Em caso afirmativo, fornecer os números dos últimos 3 anos. 5. Qual o prazo médio para a reposição desses equipamentos após solicitação do consumidor e a apresentação do boletim de ocorrência policial? 6. A concessionária possui canais exclusivos para atendimento a consumidores que enfrentam problemas relacionados ao furto ou dano desses equipamentos? Se sim, quais são esses canais? 7. Existe algum tipo de parceria ou convênio da concessionária com o município para reduzir os impactos financeiros aos consumidores afetados? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Esse requerimento é no sentido de a gente auxiliar esse combate à criminalidade em Canoinhas. Porque hoje observamos, e eu vejo através até de ações judiciais que promovi aqui na nossa cidade, que por vezes o consumidor é duplamente vítima. Primeiro, pelo furto de fios, ou do hidrômetro, ou de algum outro equipamento de energia elétrica ou de fornecimento de água, e depois pelo poder público que exige pagamento salgado para novo padrão, porque tem-se a base que a cada 3 ou 4 anos há uma modificação desses padrões. E se porventura, vamos usar o exemplo do seu Galote aqui, que está aqui nos prestigiando, se Deus o livre, mas que vão lá e mexam lá nos teus fios, carreguem teus fios, e o teu padrão é mais antigo, tu vai ter que colocar o padrão novo. Padrão de energia elétrica de R$2.500 a R$4.000. É um valor alto. Mas por vezes aquele pai de família tem aquele dinheiro contado para pagar a luz ou a água e não vai ter condição de colocar aquela religação.
não vai ter condição de fazer aquele fornecimento daquele conforto mínimo para sua família. Então é uma maneira de a gente entender, além de combater de ajudar a combater o crime, já tem aquele outro projeto ali anterior ali que muito alegra de nós termos já a parceria dos demais municípios da região, mas essa é uma maneira também de a gente evitar que haja essa dupla penalidade, porque além de ser vítima do furto ou por um acidente de trânsito que vem a quebrar um muro e ter que trocar o padrão, a pessoa por vezes não tem condições e aí trava, e aí você tira a cidadania desse cidadão. Seria isso, presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 123/2025, de autoria do Idil e de Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rudili Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há projeto e previsão de execução de reperfilamento asfáltico nas ruas Curitibanos e Pastor Jorge Verger, trecho entre as ruas Felipe Schmidt e Getúlio Vargas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, ao público que nos assistem e também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Na verdade, senhor presidente, eu fiz esse requerimento. Hoje até estive visitando um proprietário de uma oficina mecânica ali na rua Curitibanos e até fui cobrado dessa situação ali, porque realmente ali a rua Curitibanos, no trecho da rua Felipe Schmidt, né, até a Getúlio Vargas e também a Pastor Jorge Verga, ali está intransitável. Então, me lembro bem que quando fui secretário de obras em 2021, foi feito alguma coisa paliativo ali, mas existia um projeto para fazer um recapeamento asfáltico ali. Daí hoje, conversando lá com alguns moradores, né, entramos na conversa e eu mesmo fui lá, presenciei, né, e então a gente está fazendo esse requerimento para a prefeita Juliana Maciel Ope, também ao secretário Rafael Rueder, né, realmente se há o projeto e a previsão de execução, porque realmente ali está um trecho muito crítico, senhor presidente, tanto da rua Curitibanos como da rua Felipe Schmidt. Era o que continha. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Se o vereador autor me permitir, eu gostaria de assinar junto esse requerimento. Já com questionei certeza. Outras vezes essa situação aqui, inclusive, e não teve um retorno, mas talvez porque eu tinha feito por indicação anteriormente, né, só solicitando, mas agora, como é um requerimento, né, e gostaria de ver qual seria a resposta, solicito então para que eu possa assinar junto. Obrigada. Com certeza. Continua a discussão? Vereador, só para contribuir, até onde eu lembro, né, esse reperfilamento das duas vias estava no lote 4 ou 3 do programa Asfalta Canoinhas, pelo que eu me lembre. Mas é bom vir essa resposta oficial, né? Já que ali precisa realmente, não é um tapa-buraco, é um reperfilamento, toda a rua está danificada, né? A gente tem uma patologia, supostamente, a gente avalia ali como falta de imprimação, já que toda a camada asfáltica descolou, né? Mas isso quem tem que avaliar futuramente são os engenheiros, né? Então a gente tem que ter realmente uma cobrança muito grande nesse período da imprimação, porque é o que vai fixar essa camada superior do asfalto, a camada inferior, para evitar esse tipo de problemas, mas realmente esperamos que a resposta venha até para a gente ter algo oficial para dizer para essas pessoas que há tanto tempo aguardam, né? Então é muito tempo mesmo na aguardo. Continua a discussão? Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 124/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando que informe se há intenção de interromper a aquisição do leite Pregomin, utilizado por crianças com necessidades alimentares especiais.
Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 125/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais exames atualmente estão sendo liberados na unidade de pronto atendimento UPA? Segundo, se há disponibilidade de exames de urgência como ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. Terceiro, qual o protocolo de encaminhamento adotado para os pacientes que chegam à UPA e necessitam desses exames? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, acredito que a gente já teve algumas discussões, até a vereadora Kátia trouxe para esta Casa de Leis também algumas discussões sobre os pacientes que chegam na unidade de pronto atendimento e precisam de algum exame ali com urgência. Como que está sendo feito esses encaminhamentos, né? Eu tive uma mãe que me relatou um caso em que o filho dela estava com suspeita de torção, precisava de uma ultrassonografia, né? Um caso era bem urgente e não conseguiam acionar a pessoa responsável para fazer esse exame. Então, não só esse, nós sabemos que várias situações chegam na UPA e muitas vezes, né, a maioria delas, é urgente que sejam feitos esses exames. Então, fica aqui o questionamento, né? Espero que a resposta venha logo e que as pessoas que estão procurando a UPA, porque realmente precisam, né, tenham esses exames garantidos para que não venha a complicar a situação dessas pessoas depois, para que elas não venham a óbito. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Se a vereadora autora me permitir, eu gostaria de assinar junto e gostaria de contribuir no sentido de que é importante, além da disponibilidade do exame, o fluxo correto, né? A gente já debateu muitas vezes, enquanto Secretaria de Saúde, né, e como secretária, quando eu estava secretária, que sempre havia uma fala que Canoinhas era a única UPA do estado que tinha tomografia, e realmente era, mas não era na UPA, era no hospital. E se eu não estou enganada, a gente tinha uma liberação de mais ou menos 60 tomografias. Teve uma época que era 40, na época da pandemia, 60 tomografias por mês. Discutia-se muito se isso furava a fila do SUS ou não, né? E por muitos anos foi isso, foi dessa forma feito, né, para aqueles pacientes que chegavam na UPA. Hoje eu vejo que não é que não tem mais tomografia, tem no hospital, continua tendo, né? Só que o acesso a esse serviço está bastante complicado. Por exemplo, hoje tem um paciente lá, ele tem uma fratura de face, ele está aguardando desde mais ou menos 9 horas da manhã para realizar uma tomografia. Ele precisa, Mafra só aceita se tiver tomografia, Santa Cruz supõe que seja um trauma de crânio, não aceita nem para fazer tomografia, porque se internar ali não consegue transferir para Mafra, ou seja, o tomógrafo está ali e não tem acesso a isso. Eu acredito que funcionando, né? Mas não, eu acho que é importante pensar assim, e aí fica, né, até enquanto dica, né, para a Secretaria de Saúde, que eu acho que a vida, né, vale muito mais do que 40 tomografias no mês, né? Então, por consórcio, a gente tem esse acesso, facilitaria o fluxo de transferência dos nossos pacientes. Então, seria uma sugestão de retomada daquilo que dava muito certo, né? Dava muito certo isso, a gente tinha uma construção muito boa em relação a tudo isso, e desde a época da Telma, né? Então, não foi uma coisa que foi construída, né, sem pensar tudo, então foi mantido por muitos anos isso. E suspender esse atendimento de tomografia na UPA é preocupante, ao meu ponto de vista, né? E sem contar com os outros exames, né? Aí, eu acho que mais, no caso da ultrassonografia, eu acho que é mais tendo um sobreaviso que responda efetivamente, né, do que... me preocupa mais a questão do trauma mesmo, que precisa desse encaminhamento para outros hospitais e que muitas das vezes a gente não consegue. Seria isso. Muito obrigada. Continua a discussão. Vereadora Rosi. Se a colega permite para mim assinar junto, porque eu acho isso de suma importância, né, à saúde da população. Está sob deliberação da vereadora autora. Com certeza, está autorizado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado o requerimento. Requerimento número 127, 2025, da autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer... Perdão. Pulei um aqui. Requerimento número 126, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações. Qual o motivo da falta frequente do medicamento Respiridona na rede municipal de saúde? Segundo, se há previsão para a normalização do fornecimento desse medicamento essencial. Terceiro, se há a possibilidade de a prefeitura firmar convênios com farmácias particulares para garantir o acesso contínuo a esse medicamento para os pacientes que dele necessitam. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu questionei já e pedi nesta Casa de Leis sobre a falta desse medicamento. Eu sei que existem 2 dosagens desse medicamento que os médicos às vezes colocam no receituário. Uma delas às vezes tem, a outra não tem. Não vou saber especificar qual seria, mas eu recebo mensagens direto de mães, né, de crianças que têm ali o autismo por conta da falta desse medicamento. Foram várias vezes e hoje eu recebi de novo um apelo de uma mãe que de novo foi buscar na farmácia e não tem. E esse medicamento é essencial para essas crianças, né, para as pessoas que dependem dele. Tanto que, se alguma criança entra em crise por falta desse medicamento, tem escolas que nem aceitam, porque essa criança vá no dia em crise. Então, é um assunto muito sério, tem faltado esse medicamento com muita frequência. E aqui eu já deixo uma ideia, né, para a secretária de saúde em relação à possibilidade de um convênio. Quando não existe esse medicamento na rede municipal, se poderia fazer um convênio com as farmácias particulares, porque nas farmácias não falta, né? Tem faltado na rede municipal, não sei por quê. Então, fica aqui uma sugestão para verificar com o jurídico da prefeitura como que poderia ser feito para que essas crianças tenham acesso a esse medicamento tão importante, para que ele não fique em falta com tanta frequência. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, com relação a essa questão do convênio, vereadora Tati, eu acho que era importante a gente até observar alguns pareceres jurídicos, sabe? Porque eu me lembro que foi fruto de bastante discussão isso, porque alguns pareceres do Tribunal de Contas, ele entende que se há uma licitação para a medicação, digamos no caso, né, específico aqui da Respiridona, não poderia haver um convênio daquilo que já foi licitado. Até a gente falava do convênio da Trevisani antes, porque a Trevisani se inscrevia e, né, muitas das vezes ela era a vencedora ali, trabalhava com convênio. Mas eu me lembro que foi até uma indicação do Tribunal de Contas que isso não acontecesse. Então, eu não me lembro especificamente assim, o que era o parecer, qual era a justificativa, mas era bem associada à questão do produto licitado não pode ser novamente comprado, porque daí então não vou comprar da licitação, vou esperar para pegar do convênio. Esse era o entendimento do tribunal. Muito obrigada. Senhor presidente. Sim, vereadora. Só por questão de ordem, a vereadora Cátia me citou. Então, que seja feito, né, como eu falei anteriormente, né, um estudo com o jurídico da prefeitura para verificar essa possibilidade, mas que não havendo essa possibilidade, então que seja feita uma licitação com mais cautela, né, por parte do município, por parte da Secretaria de Saúde, porque o que não pode acontecer é uma falta tão frequente desse medicamento. Então, se não pode fazer o convênio, né, que eu acredito que o jurídico da prefeitura vai poder responder nesse sentido, que seja feito algo para que não esteja faltando direto, porque o que também não pode é essas crianças ficarem sem esse medicamento. Obrigada. Continue a discussão. Para contribuir realmente quando eu estava ali, uma das maiores dificuldades era para os médicos receitarem a dosagem que tinha dentro do nosso convênio, né? Então, tinha medicamento, porém não da dosagem que eles receitavam, e daí entra numa questão realmente de ética médica, porque tem médicos que não trocam receitas
inclusive até com dosagens diferentes. Se é 500, se é 300 miligramas, eles não fazem nem a conversão de dosagem, eles não entram nesse critério da troca de receita, então é bem complexo. Então é um assunto até que a gente pode discutir aqui, de criar uma legislação para que os médicos eles tenham que realmente seguir a dosagem, né? Porque a gente sabe que tem essa dificuldade, né, das dosagens, né? Então, um medicamento com uma dosagem diferente não é uma conversão simples também. Muitos médicos têm esse receio de alterar dosagens, porque sabe que é algo que realmente é uma prerrogativa de cada um, né? De análise de exames e tudo, para você realmente indicar uma dosagem. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 127, 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Reder, secretário municipal de Planejamento, solicitando as seguintes informações. Primeiro, existe programação de reforma do terminal rodoviário em Canoinhas? Segundo, qual foi a última manutenção realizada no telhado da rodoviária? Está em vigência de garantia, considerando as goteiras que acometem a construção. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Esse requerimento ele é em relação ao nosso terminal rodoviário, né, ponto de chegada de muitas pessoas no nosso município, e ele está numa situação de abandono, né, hoje. Então, precisa dar uma olhadinha nessa questão do telhado. Eu acho que o telhado, a gente já falou aqui nas obras públicas. Eu brinco que eu acho que ao invés deles serem construídos comumente, né, eles são feitos para baixo, né, para chover para dentro, parece, né? Eu acho que não tem, a gente quase que não vê uma obra pública sem problema de telhado, né? E aí a gente precisa ver a rodoviária, além da questão do telhado, e aí se tem se já foi feito algum reparo lá, se tem garantia disso, né? Mas a rodoviária, de um modo geral, precisa de um olhar de reconstrução, tornar aquele espaço mais bonito, né, mais seguro, atraente às pessoas que nos visitam, porque hoje ela é um portal de entrada que não está legal, né? Então seria nesse sentido o requerimento para também incentivar que haja, né, um olhar para a rodoviária, um olhar assim, mais também turístico, né, para ela. Muito obrigada. Vereadora autora, senhor presidente. Sim, vereador André. Com a sua permissão, gostaria de assinar junto o requerimento. Eu já falei até na sessão, não foi especificamente da rodoviária, mas foi sobre a praça que tem em frente. Temos o ecoponto, tem o parquinho ali. Nos últimos anos, nós tivemos alguns eventos realizados ali. E muita gente já veio até mim comentando que ele poderia se tornar um ponto fixo, como é uma porta de entrada para o município, para a realização de certos eventos. Tivemos o Festival de Cerveja, temos outros que podemos desenvolver. E ali até já teve algumas sugestões de projetos até para a construção de uma concha acústica para realizar eventos esporádicos, até para atrair novamente os jovens naquele local, porque muita gente por um certo tempo ficou abandonado, hoje tem um novo fluxo de público ali, mas também a rodoviária teve uma redução de fluxo de passageiros, hoje existe um consumo menor do transporte rodoviário intermunicipal, porém é um espaço que é público, é o espaço todo dos canoenses, e quanto melhor ele for utilizado, além do transporte, ele vai trazer bons frutos para o nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Continua a discussão, vereador. Senhor presidente, só aqui para contribuir na fala desse requerimento, e se a vereadora autorizar, queria ser parceiro, estar assinando junto, devidamente estar acompanhando lá, e estava na pauta para que eu apresentasse também esse requerimento, né? O qual, semana atrasada, parece, eu fiz uma solicitação para que se colocasse as iluminações onde estão queimadas, em torno do terminal rodoviário, né? E aonde à noite famílias se encontram ali, apesar que o parquinho das crianças ele se torna pequeno, mas é menos fluxo do que no centro da cidade, mas todas as noites, todos os fins de tarde tem famílias com as crianças lá. E a questão do telhado da rodoviária, se estiver chovendo, se está dentro da rodoviária ou está lá fora, não tem diferença. A única coisa é que não pega sol, mas a água ela passa lá, então está bem precário mesmo a situação desse telhado. Continua a discussão? Senhor presidente. Vereador. Eu também gostaria, se a vereadora
Kátia Liscov, se permitir lhe assinar junto. Entrando um pouquinho na fala do vereador André Flenick, acho que cerca de umas 3 semanas atrás, o senhor fez um requerimento sobre melhorias também das calçadas, né, lá em frente do terminal rodoviário. Eu também fui procurado, também proprietário de loja, inclusive me levou para ver a calçada ali em frente da rodoviária. Então, eu acho assim que não só em si o terminal rodoviário, mas fazer uma reforma, uma geral ali na calçada. Sei que o senhor já fez esse requerimento, né? Mas me chamou a atenção até por causa disso, pedir para assinar junto. Acho que é de muita importância, senhor presidente. Continua em discussão. Autorização da vereadora autora para as assinaturas. Concedidas. E até deixando para sugestão dessa casa, da gente fazer uma espécie de uma audiência pública, até porque é um bem público que pertence aos canoenses, sobre a utilização desse espaço. Hoje a gente, além da estrutura deficitária, a gente encontra um fluxo pequeno ali. Talvez seria necessário todo esse espaço destinado a um fluxo tão pequeno, se nós não poderíamos utilizar esse espaço para uma outra demanda e construir um novo terminal rodoviário até em um local onde os ônibus conseguissem ter uma mobilidade maior, já que eles aumentaram de tamanho, tem uma dificuldade com as ruas laterais ali para esses ônibus entrarem e saírem. Então seria interessante até a gente chamar o cidadão canoense para vir debater sobre esse assunto, porque hoje é algo de interesse público na realidade. Realmente a rodoviária, ela parece que parou lá nos seus 92, quando foi construída, infelizmente, e hoje a gente realmente precisa trazer esse debate à tona para que as pessoas realmente ajudem a nós a termos uma decisão mais assertiva. Vereadora, autora? É importante a gente realmente colocar essa questão em audiência pública, porque, como o senhor disse, hoje os ônibus talvez não tenham a mesma facilidade que tinha antes, né, de transitar ali na rodoviária. E a gente precisa pensar em modos alternativos, né, de transporte público, né, ou de transporte coletivo, de um modo geral. E seria também uma forma de atrair novas rotas até Canoinhas, novas linhas de ônibus. Eu acho que é importante a gente trabalhar isso, sim, e de repente convidar para esse momento também as pessoas que trabalham especificamente com as rotas, né, para que a gente possa compor também outros roteiros de trânsito. Continua a discussão. Vereadora Rosi? Se a autora permite, eu gostaria de assinar junto. Poderíamos fazer, então, de toda a edilidade? Pode ser, sim, por ser um assunto coletivo, de certa forma. Está, então, autorizado pela vereadora autora. Agora coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 128/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscov, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Adriel Furtado de Castilho, gerente da Casan de Canoinhas, considerando que a Casan está em obras de expansão de rede na localidade de Pedra Branca, próximo ao Galpão Missioneiro. Solicita-se informar se seria possível a viabilidade da ampliação da rede de abastecimento de água para a localidade encruzilhada. Destaca-se que a comunidade encruzilhada enfrenta recorrentes problemas de abastecimento, especialmente em períodos de estiagem. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 129/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscov, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Valdecir Loja de Colo, diretor-presidente do Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, a senhora Graziela Vieira de Alcântara, gerente regional de saúde, solicitando providências e esclarecimentos quanto à demora na realização de microcirurgia para aneurisma da circulação cerebral anterior menor que 1,5 cm para uma paciente que realizou a solicitação em 8 de maio de 2023. E o mesmo, estando na primeira posição para o procedimento, ainda não foi atendida, embora a estimativa inicial para a cirurgia fosse de 53 dias. Diante da gravidade do quadro e da urgência do procedimento, solicitamos que sejam informadas as razões para essa demora e quais medidas estão sendo adotadas para garantir a realização da cirurgia no menor prazo possível.
Está em discussão? Não havendo quem querer discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 130/2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Dr. Eduardo Pedroni, coordenador dos serviços médicos da UPA, para que compareça a esta casa com a senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, para prestar esclarecimentos acerca dos atendimentos realizados na unidade, as modificações implementadas e a apresentação de dados estatísticos sobre o volume e a qualidade dos serviços prestados à população. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora. Esse requerimento ele só complementa um requerimento ontem apresentado pelo vereador Jubanski, de solicitar a presença da Simone aqui para oferecer os esclarecimentos sobre a UPA, mas eu acho que era importante também trazer o doutor Eduardo, por ser ele o coordenador dos serviços médicos, e acho que aí fica complementar uma fala do outro. Então, seria somente nesse sentido. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Só uma questão, fui eu que apresentei o requerimento, mas eu gostaria de assinar junto porque justamente, né, a Simone pode trazer algumas informações, mas tendo o responsável pela equipe médica vai trazer informações mais aprofundadas, e a parte de medicina talvez seja o ponto que a gente tem mais fazer cobranças e perguntas. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador Jubanski. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores da casa, público presente, quem nos acompanha em casa. Também gostaria de assinar junto com a vereadora autora. E quanto mais, eu acho, informações nós tivemos, tanto da UPA quanto do hospital, a gente vê que há muito tempo aqui a gente está debatendo. Ontem foi mais de uma hora, né? A gente falando sobre a saúde de Canoinhas, não só de Canoinhas, da região, porque envolve o Hospital Santa Cruz. Então, eu acho que quanto mais informações nós tivermos, tanto da UPA quanto do hospital, né? E hoje nós temos também uma vereadora, que nem a vereadora Kátia, que foi secretária, sabe muita coisa. Eu estive gestor, gostei da fala da vereadora Tati também, em questão da gente sempre nós ajudarmos e procurarmos evoluir. A gente vê aquilo que estava certo, de repente, e manter. Independente se teve uma quebra de ciclo ou não, mas coisas que estavam certas, eu acho que todo governo tem que pensar na população e manter essa dinâmica. E a gente vê que realmente são vários requerimentos, várias perguntas, muitas coisas que não só nós vereadores, de repente, não sabemos ou não temos essas informações, mas também a população. E trazendo essas pessoas que vão poder dar essas informações para a gente é muito importante. Acredito que até no regimento nosso interno, nós temos ali os 10 minutos, né, e meia hora para a secretária. A gente vai ter que ver, sendo duas pessoas, né, no mesmo requerimento, para a gente ver isso, o que a gente pode estudar e fazer. E com certeza a gente vai precisar mais do que 10 minutos para ouvir todas essas demandas. Seria isso, senhor presidente. Vereadora autora? Quem sabe se a gente oportunizasse, então, 2 momentos, um numa reunião anterior, né, de repente uma reunião nas reuniões das comissões, e aí a exposição na tribuna para que a gente pudesse discutir alguns outros assuntos. Eu acho que ficaria dividido e oportunizaria maior conhecimento sobre a situação. Sim, creio que seja possível realmente a gente fazer isso, a convocação tanto para a reunião das comissões quanto para o uso da tribuna. Teria como fazer. Daí só a gente pediria para que fosse feita a alteração na redação do requerimento. Senhor presidente. Vereador Ivan. Se a vereadora Kátia autoriza, também gostaria de assinar junto. E quem sabe a gente fizesse assim dois requerimentos, convocava os dois, que aí pelo menos 20 minutos é garantido. Né, pelo regimento, convoca as duas pessoas. Seria uma brecha da lei aí, uma utilização da lei, porque são duas pessoas. Ou faria isso também, né? Senhor faria presidente. 2 requerimentos, cada um destinado a uma pessoa. Senhor presidente. Vereador. Eu compartilho com a ideia do vereador Ivan, e até portanto que é um assunto importante, não só para nós, mas para a população poder entender, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, né, transmitido aqui a sessão. É um assunto que todos gostariam de poder entender, né? De repente eles venham nas reuniões das comissões, explicam só para a gente, daí para a gente transmitir isso aqui, a gente vai ocupar um espaço também, e se faz
10 minutos para cada um, porque os dois estão sendo convocados para que venham prestar esclarecimento sobre os trabalhos que estão ocorrendo lá. Então, muito importante, né? E se passar um pouco dos 10 minutos deles, é um assunto importante a toda a população. Então, creio que de deliberação de toda a edilidade, comum acordo, ao invés de nós fazermos a convocação para a reunião das comissões, nós pegamos esse requerimento, que é o número 130, então, para a secretaria nossa, então a gente faz o requerimento 130 e 131, separa os dois, né? É que já existe o de ontem do vereador André, e não do Gilbanski. Então já tem um ontem destinado a Simone. Isso, só deixa o de hoje como para o doutor Eduardo. Então a gente só muda a redação e retira a Simone desse requerimento de hoje. Então a gente vai ter os dois requerimentos daí no caso. Seria isso? Confere só com a mesma data daí. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto, mas acho que toda a agilidade vai assinar aí. Creio que faz toda a agilidade, né? Porque daí já fica até pela questão de convocação, né? Que trata o regimento interno como convocação. Seria mais interessante que toda a agilidade assinasse, então. Sim. Então, só fica então registrado para a nossa secretaria de fazer em nome de toda a agilidade e do requerimento 130 ser retirado o nome da Simone, né? Só isso, somente. Então, deixar somente em nome do Dr. Eduardo Pedroni. Não há mais requerimento, senhor presidente. Então, passamos para as explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos previamente para falar de matérias de uso e interesse pessoal. Vereadora Cátia. Com a palavra, vereadora. Presidente, gostaria de somente ler uma mensagem que eu recebi agora à tarde e como eu critico, né, ou levanto, não é uma crítica, né, apontamentos às situações, também eu acho que é justo que eu faça a leitura dessa mensagem. Estamos tão felizes. O paciente está na última sessão de fisioterapia. E gostaria de tirar o chapéu para a fisioterapeuta Suelen. Ela é uma querida, super profissional, atenciosa, cobra quando necessário e, o mais importante, se dedica ao trabalho dela com amor, cuidado a cada movimento do paciente. O paciente recuperou 90% dos movimentos do joelho. Estamos muito felizes e eu queria agradecer também ao superior dela. Então, essa mensagem é autorizada pela paciente e eu achei que é importante também oferecer esse reconhecimento ao profissional que prestou esse atendimento. Muito obrigada. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Então, fica aqui em nome dessa caso um agradecimento ao profissional Suelen. Eu sei que quando a gente trabalha no setor público, muita gente acha que é nossa obrigação, né? Mas eu creio que um estímulo positivo faz com que todos trabalhem de uma forma melhor. Eu tenho quase certeza, ou total certeza disso. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 17 de março, segunda-feira, às 19 horas.